Meus irmãos, você tem sido fiel a Deus? A sua fidelidade a Cristo, ela é inquestionável? Você tem caminhado da maneira que Cristo espera que você caminhe? Você tem exalado o bom perfume de Cristo? Você tem vivido para louvor e glória do Senhor? Essa é uma pergunta que eu, sinceramente, acho que eu fui reprovado quando eu respondi para mim mesmo. Tomei bomba. Mas eu quero hoje mudar isso, eu quero caminhar em santidade, eu quero buscar mais a presença do Senhor. Eu quero, pela palavra, ser moldado, como Cristo quer me moldar. E se precisar quebrar o vaso, Ele pode quebrar e fazer de novo. E fazer um vaso novo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Sexta-feira nós tivemos 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ontem nós tivemos Mateus, à noite. Eu não sou jovem, mas eles têm que me aguentar, porque eu tenho que vir para tocar o teclado, então eles têm que tolerar aqui o irmão Pedro, já o velho irmão Pedro. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amém? Diz a palavra do Senhor: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, as quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Senhor Deus, que privilégio nós temos mais uma vez de estar diante da Tua palavra, que é perfeita, Senhor Deus. Senhor Deus, nós precisamos e necessitamos de ser mudados, Senhor Deus. Senhor Deus, nós temos visto que pessoas têm abandonado a fé por coisas tão pequenas, e esses crentes de Tessalônica tinham um proceder firme, fiel em Cristo Jesus, mesmo diante das perseguições, lutas e tribulações. Senhor Deus, nós queremos aprender isso, nós queremos viver isso, nós queremos que a nossa vida seja totalmente para louvor da sua glória. Nós não queremos ter um valor maior daquilo que usufruímos aqui, mas o valor maior nosso tem que ser a Tua palavra nos nossos corações. No nome de Jesus, nos desarraiga deste mundo, das posses desse mundo, muda a nossa vida, porque nós precisamos da Tua verdade. Senhor Deus, esse Brasil precisa de uma solução, e nós sabemos que a solução é Cristo Jesus vivo nos corações. Não há outra solução para este país. Vem com a Tua misericórdia, Senhor Deus. A Tua palavra diz que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar, orar, te buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir do céu, Senhor Deus. No nome de Jesus, muda essa nação, perdoa os pecados dessa nação e sara essa terra. Tudo isso para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja louvado, para que todo joelho já agora se dobre diante do Senhor e declare que Tu és o Deus da nossa salvação. Faz um milagre, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês são fiéis a Cristo? Essa semana você pode fazer um balanço e dizer: eu fui fiel a Cristo. A minha vida realmente foi uma vida de buscar santificação, de buscar obedecer a palavra, de amar os preceitos do Senhor. Uma vida que mostrou Cristo Jesus, uma vida que inspirou pessoas, uma vida que declarou com as minhas ações que Jesus Cristo reina no meu coração.
Essa semana você pôde provar para as pessoas que você serve a um Deus vivo. Essa semana, no seu trabalho, as pessoas foram tocadas pelo seu procedimento. Você foi fiel. Você foi reto diante do Senhor. Nós temos buscado uma geração que se dobra e se curva diante do Senhor e que esteja pronta para não negar a Cristo. Nós temos tentado formar homens e mulheres aqui e que Cristo seja formado em cada coração de uma maneira que Cristo seja a essência desse povo e que esse povo seja um modelo para que outras pessoas possam imitar. É interessante que nós podemos aprender algumas coisas aqui. E a primeira coisa que eu aprendo é dar graças a Deus. Motivo de louvor e adoração, quando Paulo escreve essa carta, era dar louvores a Deus. Nossos irmãos, eles tinham o prazer em Deus e a sua obra, a obra de Deus na vida dos homens era evidente. Pensa bem, nós recebemos uma carta de um irmão de outra cidade dizer assim: aos irmãos da Igreja Batista do Kennedy, dou graças a Deus, porque vós tendes recebido a palavra de uma maneira tão profunda e tem vivido Cristo Jesus, que vocês têm inspirado outras regiões de Poços de Caldas. Vocês já pensaram nisso? Qual será a carta que nós receberíamos hoje? Eu vou melhorar essa pergunta. Se dependesse da sua postura de crente, que carta nós receberíamos? Qual a carta que nós receberíamos? Escreve aí no seu coração a carta. Como você busca Deus, como você é presente, como você está pronto para ir e anunciar o Evangelho, você iria receber uma carta boa. É interessante que no capítulo 1, olhem para vocês verem, damos sempre, versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Senhor Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Interessante que Tessalônica era uma igreja que tinha uma fé que não era só de boca, mas uma fé que operava, uma fé que agia, uma fé que mostrava Cristo, uma fé que mostrava essa confiança através de atitudes. E é interessante que fala abnegação do vosso amor. Sabe o que é isso? Despreendimento. Meus irmãos, é uma pessoa realmente altruísta, uma pessoa que ama incondicionalmente. É uma pessoa que se preocupa menos com ela e mais com o próximo. É uma pessoa que está tão cheia de Cristo, que ela não fica fazendo uma vida só para ela mesma, mas a vida dela ela utiliza para que outras pessoas sejam beneficiadas. Será que há essa abnegação do amor? E diz da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu poderia ir aqui até o versículo 10, que dava para a gente falar muito dessa igreja de Tessalônica. Mas é interessante que, neste outro momento da carta, ele continua dando graças a Deus. Homens têm prazer em possuir as coisas e galgar títulos. Essa é a evidência da nossa nação chamada Brasil. Homens querendo possuir coisas. Ontem eu vi uma notícia que foi descoberto na conta de um ex-ministro, 128 milhões de dólares. 128 milhões de dólares. Aí eu vi numa outra notícia que o rombo de uma organização na Petrobras chega a trilhões. Eu fico pensando, o que esse povo quer? Onde que eles vão guardar todo esse dinheiro? No inferno não pode levar dinheiro. E se eles não se arrependerem, é para lá que eles vão. E se for com o dinheiro, se der um jeito de levar, vai queimar tudo naquele fogo. E se eles não se arrependerem urgentemente, perecerão no julgamento, no dia do juízo. Mas então nós precisamos ter uma vida que inspire pessoas a louvar a Deus pela nossa vida. Essa igreja, ela precisa sair da comodidade. Ela precisa sair desse momento, parece que ela está um pouco adormecida. E não são vocês, eu estou falando de mim. Talvez vocês também estejam. Então você vai comigo. Talvez nós estejamos adormecidos de uma maneira tão forte que nós não temos impactado nem mesmo as nossas próprias casas, as nossas próprias famílias. E isso é o pior,
Porque não adianta você querer impactar lá fora se a sua casa não é bem gerenciada. Aliás, para escolher um ministro, pelo menos tem que olhar a família dele, a Bíblia assim diz. Que aquele que não governa bem a sua casa, não pode, não está apto para o ministério. Homens e mulheres, pais, você tem governado bem na sua casa, faça um balanço agora da sua casa. Faça um balanço da sua casa, a sua casa está organizada, os seus filhos estão firmes. Você tem passado a mensagem da cruz a eles? Ou melhor, você tem vivido a mensagem da cruz para que eles olhem e falem, eu quero viver como meu pai vive, eu quero viver como a minha mãe vive. Inspiração. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que eles davam graças a Deus porque eles receberam a palavra, versículo 13, na parte B, é que tendo vós recebido a palavra, se nós fôssemos no capítulo 1, versículo 6, diz que eles receberam a palavra com muita alegria, em meio a lutas, tribulações e prova. Meus irmãos, nós estamos vivendo a geração que ela é sensível demais. Você não pode chamar a atenção de ninguém, que ele vai buscar outra igreja, porque diz que a unção acabou. Se você prega arrependimento, eles dizem o pastor não é amoroso. Se você não coloca a pessoa no ministério, eles dizem o pastor mudou, ele não ama mais. Se o líder de célula chama atenção, eles abandonam a igreja, abandonam a célula e ainda falam mal do líder, porque o líder tentou mostrar, evidenciar a palavra de Deus. Nós vivemos a geração que está sensível para ser exortada, mas que está totalmente entregue ao pecado, dentro da igreja evangélica. Eu não estou falando de salvos, e eu não estou falando da verdadeira igreja, a igreja invisível, que nós não sabemos quais são, mas nós sabemos que ela existe, e que o inferno não prevalecerá contra ela. A igreja verdadeira são os verdadeiros convertidos, nascidos de novo, salvos em Cristo Jesus. Estes sim recebem a palavra com alegria. O evangelho vem de Deus para o homem, é a maravilha de Deus para o homem, é o evangelho. Por que que a igreja não quer o evangelho? A igreja quer se distrair. Eles hoje buscam pastores comediantes, que brincam com a palavra de Deus, pastores que estão prevendo o dia que o mundo vai acabar, pastores que estão dizendo que tiveram revelações pessoais, e a revelação da palavra não me interessa, eu preciso ir àquele pastor, porque aquele pastor é mais chegado com Deus, porque ele teve uma revelação tão especial só para ele. Assim que nascem as seitas, quando nós saímos da palavra e pegamos as revelações individuais, e aí nós fazemos uma doutrina em cima dessa revelação, em cima desse ungidão, entre aspas, ungidão, porque Deus não falou com ninguém, só com ele. O evangelho deve ser ouvido e aceito, meu irmão. Não há salvação fora do evangelho, não há salvação em 4 passos espirituais. Compra um folhetinho de 4 passos espirituais, dá para uma pessoa, e depois você a tortura emocionalmente, arranca dela uma confissão, e aí você pode impetrar a bênção nela e dizer, hoje eu ganhei uma alma para Jesus. Isso é balela. Isso é balela. Você pode falar um versículo bíblico e essa pessoa se converter, verdadeiramente. Mas não há uma fórmula especial para isso. Não há meios humanos para que isso aconteça. O evangelho deve ser ouvido. E essa fé vem por ouvir o evangelho. E o homem então recebe a revelação do Espírito Santo e pode aceitar Jesus no seu coração, como Senhor da sua vida. Meus irmãos, a palavra diz aqui, ouvistes o que é de Deus e acolhestes, não como palavras de homens. Muitos de vocês têm vindo aqui há vários anos, mas você tem acolhido a palavra de Deus? Ou você vem aqui bater um cartão e dizer que você é salvo,
E você pode até passar pelas águas e continuar perdido. Você acolhe a palavra de Deus? Jovem, adolescente, você vem aqui porque sua mãe mandou? Mandou bem, mãe. Manda para cá mesmo. Mas fique sabendo, jovem, se você não tiver uma decisão em Cristo Jesus, você pode partir essa noite, apesar da sua idade ser muito boa. Você pode partir essa noite. E se você partir sem essa notícia, sem acolher a palavra de Deus, sem guardar no seu coração, você pode perecer. Ah, mas eu era jovem. Já era. Já era. Porque jovem também morre. Eu queria entender sobre acolher a palavra de Deus. Eu gosto muito do Salmo 119, 11. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela deve ser guardada no local mais precioso das nossas vidas. E o coração na Bíblia não é esse órgão que pulsa o sangue, mas é a nossa mente, o centro das emoções. Se você tiver o privilégio de, essa noite, ou essa semana, você ler os 176 versículos do Salmo 119, você vai entender que o salmista, que eles não têm certeza se foi Davi ou se foi outro, isso não interessa, foi inspirado por Deus e está aqui, isso me é suficiente. Você vai entender que 176 versículos que declaram a preciosidade da palavra do Senhor. E é interessante que quando você começa a acolher a palavra, a receber a palavra de Deus e guardar no seu coração, você cada vez tem mais desejo. Você tem mais desejo da palavra do Senhor e mais desejo de obedecer a palavra do Senhor. Se você vê, não precisa abrir. Olha o que diz no versículo 16 do Salmo 119. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Olha o que diz no versículo 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Olha o que diz aqui no versículo 62, levanto-me à meia-noite, não é para mexer no WhatsApp não, ó. Seu crente perdido, não é para mexer no WhatsApp nem no Facebook, ele levanta de noite aqui, ó, levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos, companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. Agora tem mais coisa boa aqui para você, ó. Versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. A necessidade do salmista era a palavra. Às vezes as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão machucadas, isso é normal, essa vida faz isso com a gente. Mas então recorra a Cristo Jesus. Para de ligar e pedir oração para o teu irmão. Para com essa mágica. Ah, irmão, ora para mim, ora para mim. Por que você não se dobra diante do Senhor e diz, Senhor, tenho sido omisso na leitura da palavra, tenho sido omisso na oração, tenho sido omisso na santidade, tenho sido omisso em tudo que é teu. Muda a minha história, muda a minha vida, que eu quero amar a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Meus irmãos, eu não sei o que as pessoas querem. De todo o coração eu te invoco, 145, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Há um prazer no salmista, a palavra. A minha alma, 167, tem observado os teus testemunhos, eu os amo. Estava bom já, não está? Mas tem um finalzinho, ardentemente. Meus irmãos, nós vivemos uma geração de evangélico frouxo, que não ama a palavra, que não quer a palavra, que não deseja a palavra, que de segunda a sexta escuta Calypso, e depois sábado e domingo vem com cara de santo aqui para ouvir a palavra, e sai daqui com raiva. Sabe por quê? Porque não se preparou para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos uma geração de jovem adolescente que fica naquele batido, com aqueles negros com a cueca para fora, e chega aqui e fala, nossa, eu não vou no culto de sábado não, está chato, porque você é ímpio.
Se você fosse crente, você falaria: eu não vou ficar e não vou perder esse culto de sábado, porque eu amo os preceitos do Senhor, eu amo a Cristo Jesus, e eu morri para mim mesmo, e eu quero Cristo Jesus na minha vida, e a palavra do Senhor, eu a desejo ardentemente. E os pais passam a mão na cabeça, às vezes, dos filhos, falando: deve ser o líder que não está bom, deve ser o irmão que pregou mal, deve ser as musiquinhas que não é agitada. Você não está aqui para agitar, você está aqui para se prostrar. Eu morro de medo de igreja agitada. Marta estava agitada, perdeu o melhor. Cuidado com a agitação. Terceira coisa que eu aprendo: a eficiência da palavra. Versículo 13, no finalzinho. Em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Meus irmãos, nós temos um defeito muito grande, que nós queremos que os ímpios creiam na palavra de Deus. Sabe por que o ímpio não vai crer? Porque você fica falando versículo para ele, mas você concorda com as coisas que ele faz. Por exemplo, eu não vou me assentar numa roda dos escarnecedores. Por quê? Porque não é lugar para eu estar. Então o crente normalmente ele fala assim: eu vou sentar com ele na roda dos escarnecedores, porque depois eu tenho chance de trazer ele para o culto. Você já perdeu ele, porque não confia mais em você, porque você não tem posição honrada, você não tem posição convicta, você negociou valores para você tentar ganhar. Não. E também jogar versículo, não. A palavra de Deus é eficiente para os que creem. Às vezes nós estamos cobrando do povo lá fora que eles saibam a palavra e que eles honrem a palavra, mas eles não creem no Senhor. Isso é para você e para mim. É a eficiência da palavra de Deus. Vocês acham que ela é eficiente ou não? Vocês acham que ela realmente pode produzir em nós algo especial? Vocês acham que a palavra de Deus, ela pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história? E eu queria entender isso, porque muitas vezes nós não temos dado valor ao que a palavra produz. Nós não temos buscado na intensidade da palavra a mudança para os nossos corações. Olha o que diz aqui, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva. Se ela é viva, ela opera ainda hoje. Diz um pregador que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é eficaz, quer dizer, ela tem eficiência para mudar o pior e as piores situações. Depois ele continua: ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta tanto que fala como que ouve. E ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, onde nenhum psicólogo pode penetrar. A palavra penetra. Onde nenhum psicanalista pode penetrar com o seu conhecimento, que não vem das coisas de Deus, mas vem de homens. Ele não pode penetrar, mas a palavra penetra. Juntas e medulas. E aqui vem um recado para você. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus irmãos, quando eu olho para vocês daqui, eu vejo pessoas que adoram o Senhor, com a minha visão exterior. Mas só Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Quando vocês olham para mim, talvez vocês pensem: ele é um cara legal. Mas só Deus sabe o que passa no meu coração. E a palavra do Senhor, ela está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E tem uma coisa aqui pior: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes perante os olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, crente, homens, adultos, dá uma escapadinha de noite na pornografia da internet. Tua esposa não está vendo, ela está cansada, ela trabalhou, porque ela trabalha normalmente em 2 serviços, ela vai lá fora e depois limpa a casa, então ela tem 2 turnos, né? Ela não aguenta ficar vigiando você, homem. Aí você vai para a pornografia da internet, tem um Deus aqui que está vendo, está totalmente patente aos olhos desse Deus. E aí, mulher, lá no teu trabalho você recebe uma cantada e você fica acelerada, né?
Teu esposo está trabalhando em outro lugar. Você correspondeu. E aí? Tem um Deus que está vendo todas as coisas. E aí, jovenzinho, não estudou para a prova, né? Pediu oração para o líder da célula. E agora vai levar uma colinha, né? Debaixo da sola de sapato. Deus está vendo. Deus está vendo. Ah, eu vou dar uma espiadinha no Big Brother. Big Brother. Ninguém está vendo, eu estou sozinho em casa, meus pais saíram. Vai, penetra no pecado. A eficiência da palavra de Deus, ela é total sobre a vida de um homem e de uma mulher. É o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. A palavra é poder. Eu queria que você entendesse isso. Só há um recurso para mim e para você, a palavra de Deus. Ela traz salvação, ela traz ensino, ela traz orientação, ela traz alimento, ela traz sabedoria, ela traz alegria, ela traz paz. Ela traz o novo nascimento. Meus irmãos, se nós desprezarmos a palavra de Deus, como hoje os crentes têm desprezado, eu chamo de crente, irmão, porque crente é uma forma genérica, né? Pode ser crente verdadeiro e pode não ser, porque o diabo também é crente, está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 19. Então eu chamo todo mundo de crente, mas Deus sabe quem é crente e quem não é. E uma das evidências de um crente é que a ação da palavra é contínua na sua vida. Sabe o que as pessoas pensam? Que ela declara a sua fé em Cristo Jesus, ela pede para passar pelas águas, ela passa para as águas e ela acabou. Aquilo já abasteceu ela por toda a sua vida. Não é verdade. Quando a palavra está dentro do coração de um homem, ela é tão eficiente que ela produz uma ação contínua, ela produz arrependimento diário, ela produz uma santificação diária na vida do crente, ela vai levando o crente, como nós cantamos, eu vou subindo em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Nós precisamos então mudar a nossa vida, observando a palavra de Deus. Não há como ser cristão sem a palavra de Deus. Se você não ama a palavra de Deus, eu tenho uma notícia para você, você não se converteu ainda, você não tem prazer nas coisas de Deus. Durante a sua semana, você precisa suspirar pelas coisas de Deus. A palavra, ela tem eficiência para te salvar, mas ela tem eficiência para te condenar. Jesus é salvação para algumas pessoas, mas é pedra de tropeço para muitas pessoas. Então você precisa entender isso. Só há uma oportunidade para nós, é a eficiência da palavra de Deus agindo em nosso coração, não só no dia da nossa conversão, mas durante toda a nossa vida posterior à conversão. Se você não crê ainda em Cristo Jesus, continue vindo, continue lutando com Deus, continue pedindo para Deus para que você receba uma ministração dele especial, para que você tenha desejo pela palavra e para que ele mude a sua vida. É a oportunidade, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então ouça a palavra de Deus, leia, busque a palavra de Deus. Agora, é interessante no versículo 14 que tem um recado, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus. Essa igreja aqui, ela tem uma influência sobre as regiões. Porque como eles eram imitadores de Cristo, eles passaram a ser inspiradores de outras igrejas. Se nós voltarmos aqui no capítulo 1, versículos 7 a 9, diz, olha, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia, na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Hoje, meu irmão, a igreja é conhecida porque ela tem um grupo de teatro, porque ela tem um coral, porque ela tem uma banda, porque ela tem um pastor eloquente que sabe pregar bem. Então, essa igreja é conhecida por isso. Isso é um vexame. Isso é um vexame. Nós tínhamos que ser conhecidos por toda parte, por causa da nossa fé para com Deus, a ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma nessa igreja. A carta de Paulo não foi exortativa por conta disso.
Temos que conhecer essa igreja aqui, ela tem que ser conhecida, porque o povo aqui não dá cheque sem fundo. Porque o povo vai lá e fala que vai trabalhar segunda-feira e vai mesmo, nem que for arrastando. Nós temos que ser conhecido, porque a igreja aqui, os maridos não traem a sua esposa, nem a sua esposa o seu marido. Nós temos que ser conhecido, porque aqui os pais não provocam seus filhos a ira, e os seus filhos honram os pais. Nós temos que ser conhecido, porque nós cuidamos da nossa casa, não porque nós fofocamos da casa dos outros. Nós temos que ser conhecido, porque a nossa família serve ao Senhor. Meu irmão, eu não vou consentir nas coisas erradas da minha família. E a minha família sabe disso. Se eles quiserem tomar decisões fora da palavra, eu não posso segurá-los. Mas eu não posso avalizar isso. Eu não posso, de jeito nenhum. Eu queria que você entendesse muito. Essa igreja era uma igreja que inspirava. Porque tinha 2.000 pessoas num culto? Não. Porque tinha luz vermelha no púlpito e aquele canhão de luz? Não. Porque na igreja tinha uma quadra poliesportiva? Não. Porque a igreja... Não. Porque era um povo que imitava a Cristo Jesus. O crente não precisa assinar contrato, meu irmão. Ele assina porque o comércio exige, mas ele não precisa de contrato. Se ele combinou, no dia tal ele está lá. Ele não precisa assinar. Meu irmão, mercadoria do crente, você não precisa pesar de novo, não. Tem o preço justo, tem o peso justo. Você não precisa conferir, talvez tenha até um pouquinho a mais. Uma cortesia, não é verdade ou não? Lá, o trabalhador crente, ele combinou de trabalhar das 7 às 5. Ele não para às 10 para 5. Ele combinou até às 5, ele para às 5. Sabe por quê? Porque ele honra Deus com o seu trabalho. E ele sabe que foi Deus que deu o seu trabalho. E ele não serve a homens, ele serve primeiro a Deus. Agora tem mais uma coisa impactante aqui no final do versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Esse é o problema nosso aqui. Tem gente que chega aqui e fala, eu estou sendo perseguido. Eu lembro do Vardomiro Santiago. Está sempre sendo perseguido. Você não sabe o que é perseguição não, filho. Eu também não sei não, também não tive ainda não. Eu tive umas tribulações, umas provas mais duras, né? Contra uma pessoa, contra outra, umas provas. Mas nós não sabemos o que é ser perseguido não, meu filho. Ser perseguido é ter que sair para não morrer. É ter que esconder os filhos para o mato para não matar os filhos. Para não ser pendurado e passado piche e botado fogo. Você está tão sensível que você acha que tudo é perseguição. Às vezes você faz as coisas erradas, depois fala assim, o inimigo está furioso, levantou até uns perseguidores, levantou o perseguidor porque você não deu um bom testemunho. Tua vida é ruim demais. Isso quer te matar porque você é ruim demais de serviço. Continua a perseguição dos judeus, como foi lá atrás. Aqui a perseguição das pessoas daquele ambiente. Este sempre foi o ritmo de vida daqueles que verdadeiramente amavam a palavra de Deus. Meus irmãos, se você amar a palavra de Deus de uma tal forma, que Deus vai ser visto na sua vida, pode preparar que você vai ser perseguido. Mas se você não tiver com esse amor todo por Deus, com essa vida toda aos pés do Senhor, pode ficar tranquilo, irmão, que essa perseguição não existe. Isso aí são dilemas aí que você tem que enfrentar, mas não é a perseguição por sua fé. Nós precisamos entender que, para nós cristãos, a perseguição é privilégio.
Mas para nós atingirmos essa maturidade, nós precisamos de buscar santificação em todo o tempo. Para um dia nós declararmos que o privilégio de sofrer e padecer por Cristo é grande nas nossas vidas. Eu volto um pouquinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir, Filipenses 1,19, eu acho. Olha aqui o que o apóstolo passa para nós. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me renudará em libertação. Quer dizer que ele estava o quê? Preso. Aí ele vai aqui para baixo. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é um servo de Deus. Eu posso falar isso? Você pode falar isso? Será que a fé tua está tão apurada que você pode dizer que é um privilégio padecer por Cristo Jesus? Ai, meu irmão, se Deus não te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Tem lá no Facebook, não tem ou não? Ô meu irmão, e se Deus vai achar que você vai morrer queimadinha e Ele não é Deus? Aí, essa pastora lá, ela bota essa frase de efeito e ela é chamada para vários congressos. E você precisa pagar de 120 a 150 reais para ouvi-la falar isso. Porque essa frase tocou em você, você nunca vai perecer, sempre Deus vai te livrar. Mas você viu o que eles falaram? Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser livrar, fique, pois, sabendo que nós não nos curvaremos diante do Senhor. Falou para o rei. Falou para o rei. Aí ninguém prega essa parte. Só que você vai estar na fornalha e vai ter um quarto homem. Você e mais dois, né? Vai ter um quarto homem. Bacana. Deus usou. Tinha propósito? Tinha. Mas tem outros irmãos que não teve livramento. Foram queimados. Foram devorados por leões junto com seus bebês. Sandra não protege muito o bebê, não. Porque talvez Deus pode requerer uma coisa dessa de nós hoje, né? Porque se nós formos crentes demais, talvez pode passar uma perseguição. E estes homens e mulheres iam para uma arena com seus bebês. E quando Nero andava por meio daquelas carcaças, Nero ficava furioso, porque a expressão deles era de glória, de adoração a Deus. E agora? O que eu vou dizer diante disso? Será que a minha vida tem mostrado isso? Meus irmãos, o que você espera se realmente viver para Cristo? Você está esperando só que a muralha vai cair, que a porta do emprego vai se abrir, que quando você falar o capeta vai correr, só esse tipo de coisa que você espera? Mas pode ser uma perseguição levantada contra a sua vida, pode ser uma calúnia contra a sua vida, eles podem dizer coisa que você não fez, todos nós estamos sujeitos. Você está achando que você vai ser amado por todos e carregado aqui como a arca, né? Cuidado com isso aí, gente. Se você está sendo carregado pelos outros, você não está se parecendo com Cristo, não, porque o mundo odeia Cristo. Você está achando que esse mundo lá fora, lá, que agora está no estádio de futebol, ama Cristo? Que está fazendo um coro para a mãe do juiz, você acha que está em Cristo? Você está achando que esse povo que agora está assistindo lá o Faustão está em Cristo? Vocês estão achando que eles estão em Cristo? Você acha que vai ter perseguição sobre a vida deles? Não. Vai ter sobre a sua, se você for crente no Senhor Jesus. O povo já está entregue para o mundo. O povo está fazendo só o que dá prazer para a sua carne. Nós precisamos ter a disposição de passar por lutas em prol da nossa fé. A nossa fé tem que ser tão abundante que nós estejamos dispostos a passar por lutas por essa fé. Pastores precisam arriscar o seu ministério pregando somente a verdade. Os pastores estão pregando mentira de uma maneira geral. Eles querem adocicar os crentes. É meio Beto Barbosa, adocica, né? Alguma coisa assim. Meus irmãos, eu poderia falar aqui para você que está tudo bem, que você está legal, que Deus vai te abençoar. É mentira, não está bem não. Você não está lendo a palavra durante a semana? Você não está orando como deveria? Você não está tendo vergonha do pecado? Você não está tendo ódio do pecado? Você não está se arrependendo todos os dias? Não está bem não, você está mal.
E você precisa de uma palavra da verdade, e a palavra da verdade é: volte-se para o Senhor, converta-se dos seus maus caminhos, converta-se dos seus maus caminhos. Então os pastores precisam arriscar, talvez perder seu posto, ser mandado embora da igreja por pregar a verdade, não por pregar a mentira, e ser amado por todos. Precisam também pregar o que vivem, líderes de célula. Se você não pregar o que você vive, não vai ter autoridade espiritual sobre os seus liderados. Eu tenho orado pelos líderes de célula, porque eu sei que é difícil liderar essas ovelhas. Cada uma pensa de um jeito, algumas chegam, nem no culto aqui não vem, mas vem só na célula, mas ainda não é crente, porque quando vier para o culto, aí você sabe que está querendo mesmo. Meus irmãos, como é que um líder, que um pastor vai pregar sobre o perdão se ele não souber perdoar? Como é que um líder, um pastor, um professor de escola bíblica, que seja das crianças de 0 a 1 ano, ou de 0 a 6 meses, como é que ele quer ser professor de escola bíblica se ele está pregando o amor, mas não consegue amar? Ele não serve para ser professor de nada. Ele precisa ser aluno. Uma vez, perguntado para o irmão: por que o senhor não vem na escola bíblica? Ele falou: não, porque eu já sei essas coisas, tudo que fala lá. Por que não vem dar aula? E eu estou precisando aprender, eu estou desesperado, tem dia que eu fico tremendo aqui na frente. Vem dar aula. Nós estamos precisando aprender contigo. Agora, meus irmãos, as barreiras do evangelho sempre existirão. As barreiras sempre existirão. Diz o versículo 16: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Haverão pessoas que impedirão que você pregue o evangelho, mas deixa para Deus, apenas ore por eles. Mas continue sendo ousado, arrisque a sua vida pelo evangelho da graça. Meus irmãos, quantas coisas nós fazemos de arriscar a vida. Ontem eu estava olhando, eu não conhecia Pico do Gavião. Eu achei lindo, achei bonito. Eu vi uma coisa lá, mas eu vi uns caras lá com uns lençol. Os caras pulam, o morro acaba assim, é uma parede. Os caras são valentes, eles arriscam a vida por aquilo. Pular no lençol. Só que é o seguinte: os crentes não arriscam a vida por Cristo Jesus. Isso aqui me mata. Você acha crente no cinema, vendo filme do mundo? Você acha crente na loteria, fazendo fezinha? Você acha crente no forró dos Zé Mineiros? Você acha crente em todo lugar, mas você não acha crente orando, você não acha crente buscando a palavra, você não acha crente desejando a Cristo. O que está acontecendo com essa geração? Talvez nós estejamos impedindo que o evangelho seja liberado dentro da nossa própria casa, pelo nosso comportamento vil, maligno. Nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. A ira de Deus vem contra os adversários da cruz de Cristo. Não se esqueça isso. A ira de Deus será liberada contra os adversários da cruz de Cristo. Meu irmão, eu tenho muito carinho por vocês. Eu provo o meu carinho por vocês quando todos os dias eu oro por vocês. Eu sei que vocês podem estar nos seus afazeres, no seu trabalho, os adolescentes no estudo, as mães ali organizando o lar, algumas também trabalhando fora, e todos os dias eu peço a Deus que cuide da vida de cada um de vocês, mas que os inspire a ser realmente cristãos. Então, o meu desejo essa noite é que nós nos tornemos uma igreja, e o dia que nós recebemos uma carta, será uma carta também inspiradora para nós. Quero agradecer a Deus e louvar o nome do Senhor, porque vocês, da Igreja Batista do Kennedy, têm sido uma fonte de inspiração para outras gerações. Que Deus te abençoe. Que Deus possa cuidar da sua vida. Que Deus possa fazer com que você seja um homem, uma mulher realmente temente a Deus.